Olá, alunos! Vamos ao nosso estudo de hoje. O conteúdo é fatorial. Quando nós temos fatorial, temos a seguinte ideia. O que seria o fatorial? Que é fatorial de um número. Fatorial de um número nada mais é do que essa simbologia aqui, uma exclamaçãozinha, né? Essa vai ser a representação do fatorial. Fatorial. Então, quando eu digo que temos 3 fatorial, o que seria 3 fatorial? Você vai pegar o número natural e vai decrescer ele, multiplicando os seus termos até chegar ao número 1. Então, vou ter 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. O que seria o 4 fatorial? Seria o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Que no caso, 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. O que seria o 5 fatorial? Mesma ideia. É o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Então, só que temos que ter a seguinte ideia. Pega o número natural e vai decrescer ele até chegar ao número 1, certo? E multiplicando. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Então, o que seria o 6 fatorial? Seria 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que esse número aqui, a gente já sabe quanto é. Ele não é equivalente ao 5 fatorial? Só que o 5 fatorial não é 120, então aqui seria 6 vezes 120, que no caso é quanto? 720. Então, essa é a nossa ideia de fatorial. É importante lembrarmos o seguinte, que seria o 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é quanto? 2. Só que eu tenho dois dados importantes. Primeiro, 1 fatorial é 1 e o 0 fatorial também é 1, ok? Então, vamos para frente, vamos que vamos. Agora, o que é que eu vou ter no fatorial? A sua definição. Se n é um número natural maior que 2, o produto de todos os números de n até 1 é chamado de fatorial de n. Que a simbologia é justamente essa, n fatorial. Então, temos assim, o que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O que é o 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, que é 720. Ok? Essa é a ideia de fatorial. Não importa o número que seja, a gente sempre vai fazer nesses mesmos moldes. Pega o número natural e vai decrescer ele até chegar ao número 1, multiplica todo mundo, tá bom? Em geral, isso é quando tem somente as letras, tá? O que seria o n fatorial? É n, n-1, n-2, 3, 2, 1. Então, é como se fosse assim, ó. Se eu colocar o 6 fatorial, o que seria o 6 fatorial? 6 fatorial é 6 vezes 6 menos 1, vezes 6 menos 2, vezes 6 menos 3, vezes 6 menos 4 vezes 6 vezes 5, porque é justamente 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que no caso seria 720. No caso aqui, se for o 6, só que aqui não é n, né? N, observe, n, o n, aí n menos 1, depois n menos 2, em n menos 3, até chegar ao número que vai ficar o 1, ok? Ou o dígito 1, tá bom? Então, vamos a uma observação. É importante que num produto devemos ter pelo menos 2 fatores. E esses fatores importantes é o 1 e o 0, que são definidos assim. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Tá? Propriedades. O que seriam as propriedades?
foi o que eu falei no início do vídeo, que seria o 6 fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que esse número aqui é justamente o 5 fatorial. Só que o 5 fatorial, a gente viu que ele é quanto? O 5 fatorial é 6 vezes 5 fatorial é 120, que no caso aqui, 720. Então eu posso parar, tá bom? Em vez de eu continuar, eu paro no 5 fatorial. Aqui eu tenho 10 fatorial. Aí eu vou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que eu parei aqui no 8. Ó. Eu tiro tudo isso aqui e boto uma exclamação. Ó. Tá bom? 15. Aí, ó. 15, 14 fatorial. Mas eu poderia ir até chegar a 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que nem sempre convém fazer com esses números muito grandes, porque você acaba não calculando, ok? No caso aqui, eu poderia parar no 13, no 12, assim sucessivamente. Em geral, é aqui, ó, é aquela mesma expressão. Ó. Eu posso parar no menos 1, no menos 2, no menos 3, qualquer posição, tá bom? Vamos aqui aos exemplos, ó. Primeiro exemplo, 15 fatorial, 13 fatorial. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer o cálculo, 15, 14, 13 e paro. Por que eu paro? Porque embaixo tem 13 fatorial. Então, ó, eu vou pegar o maior, que está em cima, e vou decrescer ele até chegar ao maior de baixo. O maior de baixo é 13, para eu poder fazer, ó, tibum, tibum. Então, fica só 15 vezes 14, ok? Que no caso é 210. Agora, ó, esse exemplo aqui, observe que aqui eu tenho mais. Então, eu não posso cancelar esse com esse. Eu tenho que transformar esse mais em vezes. Como é que eu transformo mais em vezes? Eu vou pegar o 10 e usar a propriedade do fatorial até o 8. Por quê? Porque aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 8, então eu posso colocar em evidência. Quando eu coloco em evidência, fica 8 fatorial. Se eu tirar esse aqui, ó, fica 10 vezes 9. Se eu tirar isso aqui, como não fica ninguém, fica o número 1. Daí, eu posso pegar e cancelar o tibum, tibum. Que no caso, vai ser quanto? Tibum, tibum, vai ser 10 vezes 9 é 90, mais 1, 91. Ok? Pois vamos para frente, vamos que vamos. Então, vamos lá. Continuando, né, o cálculo aqui, vamos ter 91, né? Esse exemplo aqui, o que é que nós temos? Em cima eu tenho n, embaixo eu tenho n menos 2. Eu preciso fazer com que esse fatorial, ele suma. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que deixar o mesmo valor de fatorial em cima, o mesmo valor de fatorial embaixo. Então aqui na n, quem é maior? O n ou o n menos 2? Obviamente que é o n. Então eu vou pegar o n e vou decrescer ele, né? Eu vou usar a propriedade. E é importante salientar que esse valor aqui ele tem que ser maior do que 2. Por que ele tem que ser maior do que 2? Ou igual, porque ele não pode ser negativo. Então aqui, ó, vou pegar aqui, fiz só a repetição, aí eu vou decrescer, ó, 1, 2, aí paro. Aí quando eu paro eu faço, ó, tchá, tum, tibum, tibum. Então, n menos 1 é igual a 30. N menos 1 é igual a 30. É só resolver essa equação, né? Que no caso vai ser 6. Professor, por que vai ser 6? Vamos lá, ó. Tá aqui a equação. Aí vamos multiplicar aqui, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. N ao quadrado menos n igual a 30. Observe que eu tenho n ao quadrado, então trata-se de uma equação do segundo grau. Passo todo mundo para o primeiro membro. N ao quadrado menos n menos 30 igual a 0. No caso aqui eu tiro o valor de A, o valor de B, o valor de C. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 30. Como eu tenho o valor de A
B e C, posso colocar no delta. O delta, como é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo os valores, ó, o delta fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Então, o delta fica menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos, ó, é mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 30 é 120. Então, o delta deu igual a 121. 121. Deu igual a 121. Se o delta deu igual a 121, podemos colocar na fórmula de Bhaskara. Como seria a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Eu vou ter x, no caso não é x, é n, né? N é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Substituindo os valores que nós temos, quais são os valores que nós temos? Nós temos valores de a, b e c, ó. A, b e c, e temos o valor do delta, que é justamente o que eu preciso para substituir aqui. Então, substituindo, ó, quem é o b? O b é menos 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz de 121, porque o delta é 121, sobre 2 vezes o a, que é 1. No caso aqui, o n fica, ó, menos com menos é mais ou menos a raiz quadrada de 121. Só que a raiz quadrada de 121, ela é uma raiz exata. Então, a gente tira a raiz e vai extrair o valor dela. Raiz quadrada de 121 é 11 sobre 2, que é 2 vezes 1. Só que aqui, né, mais ou menos, então é um valor positivo e um valor negativo, que é o N1 e o N2. Fica um valor positivo e outro valor negativo, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, aqui fica 12 dividido por 2 é 6. E aqui fica menos 10 dividido por 2 é menos 5. Sinais iguais eu somei, deu 12 dividido por 2 é 6. Sinal diferente diminui, deu menos 10 dividido por 2 menos 5. Só que o n, o fatorial não pode ser negativo, né? Então, eu vou ter n igual a 6 e n igual a menos 5. Obviamente que esse valor não convém, então o resultado seria igual a 6, tá bom? Pois é isso, pessoal. Até a próxima aula. Não esqueça de deixar seu like. Tchau, tchau.